Histórias reais de terror, casos misteriosos e assustadores. Você já ouviu falar de histórias reais tão aterrorizantes que parecem roteiros de filmes de terror? Hoje, você vai conhecer os casos mais misteriosos e assustadores que realmente aconteceram na vida real. Prepare-se para mergulhar no lado sombrio da história, onde cada sombra esconde um segredo, e cada sussurro pode ser um grito de gelar o sangue. Apague as luzes, ajuste o volume e vem comigo nessa jornada. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos começar. O pesadelo em Amityville. Uma família atormentada. Nossa jornada começa em 1974, na pacata Amityville, Nova York. Uma cidade tranquila, onde todos se conhecem e a vida parece seguir um ritmo calmo e previsível. Imagine uma casa grande, imponente, com um passado sombrio que se recusa a ficar enterrado. Suas paredes parecem sussurrar segredos antigos, e cada cômodo guarda uma história de terror. Foi lá que Ronald DeFeo Jr. cometeu um crime terrível, tirando a vida de seus pais e irmãos enquanto dormiam. A tragédia deixou uma marca indelével na casa, uma presença que muitos acreditam nunca ter partido. Um ano depois, a família Lutz mudou-se para a casa. George e Kathy Lutz, junto com seus 3 filhos, estavam em busca de um novo começo, sem imaginar o que os aguardava. Eles sabiam da tragédia, mas o preço era irresistível. Uma casa tão grande, por um valor tão baixo, parecia uma oportunidade única, apesar do seu passado sombrio. Logo perceberam que não estavam sozinhos. A sensação de serem observados era constante, e a casa parecia ter vida própria, com uma energia que os envolvia a cada passo. A atmosfera da casa era pesada, carregada de uma energia negativa. Cada cômodo parecia exalar uma presença maligna, tornando o ambiente insuportável. Ruídos estranhos ecoavam pelos corredores. Sussurros indistintos seguiam-nos de cômodo em cômodo. Era como se a casa estivesse viva, tentando comunicar algo terrível. Objetos se moviam sozinhos. Portas se abriam e fechavam com violência. A casa parecia estar em constante movimento, como se fosse controlada por uma força invisível. Kathy, a mãe, começou a ter pesadelos vívidos. Sonhos tão reais que ela acordava suando frio, com a sensação de que algo ou alguém estava tentando se comunicar com ela. As crianças se recusavam a ficar sozinhas. O medo era palpável, e elas sentiam que algo estava sempre à espreita, pronto para atacá-las. Até mesmo o cachorro andava pela casa com o rabo entre as pernas, latindo para o nada. O animal parecia sentir a presença de algo que os humanos não podiam ver. Um odor nauseante de carne em decomposição começou a infestar a casa. O cheiro era tão forte que parecia impregnar as paredes, tornando o ar quase irrespirável. Um líquido viscoso, verde e fétido, escorria pelas paredes. Ninguém conseguia explicar a origem dessa substância, que parecia surgir do nada. A história da família Lutz se espalhou rapidamente. Logo, a casa de Amityville se tornou um ponto de interesse para curiosos e investigadores do paranormal. Investigadores paranormais de todo o país acorreram a Amityville. Todos queriam desvendar os mistérios que envolviam a casa e entender o que estava acontecendo ali. Alguns falavam em espíritos vingativos, outros em portais para outras dimensões. As teorias eram muitas, mas a verdade permanecia um enigma. A família Lutz deixou a casa apenas 28 dias após se mudar. O terror que viveram foi tão intenso que não conseguiram suportar mais tempo ali. E você, teria coragem de passar uma noite na casa de Amityville? A história continua a fascinar e aterrorizar, deixando-nos a questionar o que realmente aconteceu naquela casa. O Enigma do Hotel Cecil. O último capítulo de Elisa Lam. Nossa próxima parada nos leva ao coração de Los Angeles, ao Hotel Cecil. Este hotel, com sua fachada imponente e história sombria, é um dos lugares mais enigmáticos da cidade. Construído em 1924, o Cecil rapidamente se tornou um ímã para tragédias e mistérios. Ao longo das décadas, o hotel foi palco de inúmeros eventos trágicos, incluindo suicídios e assassinatos. Em 2013, o Hotel Cecil foi palco de um mistério que chocou o mundo. A história de Elisa Lam, uma jovem estudante canadense, capturou a atenção global. Elisa Lam
uma jovem estudante canadense, desapareceu misteriosamente. Ela estava viajando sozinha e documentando sua jornada nas redes sociais. Seu último paradeiro conhecido? O Hotel Cecil. Ela foi vista pela última vez no lobby do hotel, parecendo confusa e desorientada. A polícia divulgou um vídeo perturbador das câmeras de segurança do elevador do hotel. Este vídeo se tornou viral, gerando inúmeras teorias e especulações. Nas imagens, vemos Elisa entrando no elevador, seu comportamento errático e bizarro. Ela parece estar fugindo de algo ou alguém invisível. Ela pressiona vários botões, olha para o corredor várias vezes, como se estivesse tentando se esconder de alguém. Este comportamento estranho deixou muitos perplexos. Semanas depois, hóspedes do hotel começaram a reclamar da água. A água estava com um gosto estranho e uma cor incomum. Funcionários do hotel encontraram o corpo de Elisa no tanque de água no telhado. A descoberta foi chocante e levantou ainda mais perguntas. A autópsia não conseguiu determinar a causa exata da morte de Elisa. Não havia sinais claros de violência, mas também não havia uma explicação lógica para como ela chegou ao tanque. A polícia concluiu que a morte de Elisa foi um acidente trágico, resultado de um possível surto psicótico. No entanto, essa conclusão não satisfez a todos. O Hotel Cecil se tornou um imã para entusiastas do paranormal. Muitos acreditam que forças sobrenaturais estão em jogo, alimentando ainda mais o mistério. Até hoje, o caso Elisa Lam permanece um mistério não resolvido. A história dela continua a intrigar e assombrar todos que a conhecem. Capítulo 3. Nossa expedição nos leva agora para os Montes Urais, na Rússia. Em janeiro de 1959, um grupo de 9 esquiadores, liderados por Igor Dyatlov, partiu para uma expedição desafiadora. O objetivo era alcançar a montanha Otorten. Eles documentaram meticulosamente sua jornada em diários e fotografias. Mas, em algum momento, algo terrível aconteceu. Após semanas sem notícias, equipes de resgate iniciaram uma busca. A primeira tenda do grupo foi encontrada abandonada, rasgada de dentro para fora. Os corpos foram encontrados espalhados pela encosta da montanha. Alguns estavam sem roupas, apesar das temperaturas congelantes. Outros apresentavam ferimentos internos graves, mas sem sinais de trauma externo. Lyudmila Dubinina foi encontrada com a língua e os olhos arrancados. As autoridades soviéticas classificaram o caso como um evento de força irresistível da natureza. Teorias da conspiração floresceram, incluindo ataques de tribos indígenas e testes militares secretos. Até hoje, o caso Dyatlov Pass permanece um enigma não resolvido. Capítulo 4. Nossa última parada nos leva a Enfield, um subúrbio de Londres. Este lugar tranquilo e aparentemente comum esconde um dos mistérios mais perturbadores da história recente. Em 1977, uma família comum se viu no centro de um dos casos mais documentados de atividade poltergeist. A família Harper, composta por uma mãe solteira e seus 4 filhos, jamais imaginou que sua casa se tornaria o epicentro de eventos inexplicáveis. Tudo começou de forma sutil. Pequenos ruídos à noite, objetos mudando de lugar. O que parecia ser apenas uma série de coincidências, logo se transformou em algo muito mais sinistro. Mas logo se transformou em um pesadelo aterrorizante para a família Harper. Os eventos se intensificaram, deixando todos na casa em um estado constante de medo e ansiedade. Janet, de 11 anos, era o alvo principal da atividade sobrenatural. A jovem, que antes era cheia de vida, começou a mostrar sinais de extremo estresse e cansaço. Móveis se moviam sozinhos ao seu redor. Objetos levitavam no ar. A cada dia, os fenômenos se tornavam mais violentos e imprevisíveis. Uma voz rouca e gutural conversava com ela, provocando-a. Essa voz, que parecia vir de um lugar profundo e desconhecido, aterrorizava Janet e sua família. A história da família Harper chegou aos ouvidos da mídia. Logo, jornais e programas de televisão estavam cobrindo o caso, aumentando ainda mais a tensão ao redor da casa. Investigadores paranormais, céticos e curiosos se aglomeravam na porta da casa. Todos queriam testemunhar os eventos inexplicáveis que estavam acontecendo ali. Fotos mostravam objetos levitando no ar,
gravações de áudio capturavam as vozes guturais. As evidências coletadas eram impressionantes e difíceis de ignorar. Janet era descrita como uma garota comum, mas que parecia atrair a atividade sobrenatural. Sua vida nunca mais seria a mesma após esses eventos. Alguns especulavam que ela era um médium poderosa, outros acreditavam que ela estava inventando tudo. A controvérsia só aumentava o mistério. O caso Enfield se tornou um dos mais estudados e debatidos da parapsicologia. Pesquisadores de todo o mundo se interessaram pelo fenômeno, tentando encontrar respostas para o inexplicável. E você, teria coragem de passar uma noite na casa assombrada de Enfield? A história continua a intrigar e assustar aqueles que ousam explorá-la. E aí, qual dessas histórias você achou mais assustadora? Elas provam que a realidade pode ser mais aterrorizante do que qualquer ficção. O mundo está cheio de mistérios, alguns mais sinistros que outros. Deixe aqui nos comentários qual história te deixou arrepiado e compartilhe este vídeo com aquele amigo corajoso que adora uma boa dose de terror.